eu sou Nath Coelho e iniciamos hoje o segundo episódio da primeira temporada do A Tarde Talk Arc, que acontece aqui na Casa Cor Bahia. E hoje eu tenho dois convidados super especiais. Minha queridíssima amiga e colega Bruna Oliveira e o querido Gabriel Félix, diretor da Breton. E aí, Bruna, me conta um pouquinho como é que está sendo essa experiência de várias, né? Porque você já participou de quantas edições mesmo da Casa Cor? Estou há 12 anos participando de Casa Cor. Primeiro quero agradecer o convite de estar aqui com você nesse bate-papo. É sempre gostoso fazer Casa Cor. Eu acho que a gente pode denominar como um vício, porque tem essa interação também aqui com os colegas. Você está criando um projeto diferente, porque você sai de ter que criar um projeto para o cliente e você passa a ser o próprio cliente, então, que é bastante exigente também. Então, é gostoso, é uma experiência gostosa. Legal. E eu vejo também muito da sua personalidade aqui, né? Se você gosta de trabalhar com essa linha mais neutra, né? Essa elegância que você traz na decoração. E a gente tem aqui o bouclé, né? Que é um tecido que ele vem super em alta e uma tendência que a gente viu bastante na feira, né? Em Milão. Inclusive nós duas, né? Que sim, estávamos sim, lá no ano passado. Juntas. E é uma tendência. Tem várias tendências que elas vêm e passam. Sim. Outras eu acho que ficam, sabe? O bouclé, ele é um tecido gostoso, dá vontade de você abraçar. Parece um pelo, né? Um pelo de ovelha, eu acho. É bem gostoso, realmente. E a gente colocou ele aqui no branco, né? Dá esse aconchego de você se jogar, sentir, tocar. Então, eu acho que é um tecido realmente que vem marcando o mercado de decoração e ele vai ficar por bastante tempo. Em peças, inclusive, pontuais, acho que ele pode vir com um colorido, ganhar uma cor mais vibrante. Eu gosto realmente de ambientes neutros, é a minha pegada, vamos assim dizer. Mas a gente sempre faz projetos para o cliente, né? Então, são perfis diferentes. A cada sonho do cliente, a gente busca se dedicar trazendo o que a gente estuda, né, de técnica. Sabe o que eu achei muito interessante quando eu entrei no seu site? E a descrição, como você se descreve, né? Você fala assim, é ambiente sofisticado com um pouco de bom humor. É verdade. E realmente é a sua cara, porque assim, é uma pessoa que eu nunca vi assim, sem estar com um sorriso, né? E essa leveza, obrigada. acho que esse também esse amor pela profissão, né, que você tem. Você também tem, né? Eu tenho muito amor. Você gosta do que você faz, então tem muito de personalidade em tudo que você faz, você identifica, é muito marcante os seus projetos também. Eu gosto realmente, eu sou apaixonada pelo que eu faço, me descobri e gosto de interiores principalmente, me pós-graduei inclusive em interiores. Sou apaixonada, gosto de pesquisar, gosto de olhar os projetos também dos meus colegas, gosto de entender como é que está andando o mercado, de ir nas feiras, de estudar, de ver o que essas inovações, né? Exatamente. Porque eu acho que a gente não pode ficar parada, a gente tem que estar sempre antenado no que tem de novidade. E eu vou dizer, viu, excelente escolha para assinar a Casa Breton, Bruna, que ela tem, né, já essa sofisticação que eu acho que inclusive combina com a própria Breton, né? A Breton, que inclusive é uma indústria familiar, ela surge em 1967. Isso. Fiz o dever de casa bem feito. E aqui também, né? Você trabalha junto com seus pais. Eu acho isso fantástico porque humaniza e traz a família para dentro. E o nosso lar é a nossa família que a gente abraça. E a gente ser recebido numa loja que também é a família que recebe, né? Todo esse lado empático que vocês realmente têm. Eu acho fantástico. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite em nome de todo mundo da Breton, um ambiente incrível da Bruna aqui, uma grande parceira nossa, você também. E a gente passa um pouquinho de sufoco aqui na Casa Cor, é tudo muito corrido, muita gente carregando coisa para lá e para cá, mas quando a gente vê o resultado final a gente fica encantado e fica muito satisfeito, né? E aqui o ambiente da Bruna é exatamente isso aí que você falou, né? Os nossos produtos, eles têm uma característica de trazer conforto, acolhimento, exatamente porque a gente é uma marca que preza muito os valores familiares, essa questão do acolhimento, de trazer as pessoas para próximo, você se sentir confortável e à vontade nos móveis da Breton. E a gente tenta linkar também, obviamente, com design sofisticado,
e com materiais de qualidade, com produto com uma boa durabilidade. Então, assim, quando a gente consegue linkar isso tudo como a Bruna fez perfeitamente aqui no ambiente dela, a gente fica muito satisfeito com o resultado e com os outros ambientes também da Casa Cor. Que legal. E o que eu acho legal também, né, em relação à Casa Cor, é que se a gente puxar todo esse histórico de Bruna, durante todo esse tempo, 12 edições, a gente consegue perceber ambientes totalmente diferentes. Hoje você trouxe algo mais branco, como você falou, né, com essa elegância, essa sofisticação. Ano passado, apesar de muito elegante também, mas ele tinha um quê de descontraído, a gente tinha os mobiliários já com mais cor, você tinha um verde bem inserido no espaço. Tinha um sofá verde, orgânico, madeira e dessa no vez teto. você traz as linhas mais retas, né? Foi proposital essa mudança, inclusive, de linguagem, de você trazer as linhas mais retas, um pouco de contra o movimento, né? Porque está muito, como você falou, a gente trabalhar com atemporal. Está muito na moda, né? Agora tudo é curva, muitos móveis até que muito bonitos, mas às vezes a gente vê que com a linguagem muito parecida, às vezes a gente até confunde um design com outro de tão parecidos que são, e você vai contra esse movimento, o que eu adoro. Né? Que bom. E foi proposital isso, assim, você trazer algo... Foi, eu não quis trabalhar esse ano com orgânico, né? O orgânico está em alta. Eu acho que ele veio e ele vai ficar também. Sim. É uma tendência que vai ficar. Mas é aquilo que você está falando, né? Tá todo mundo envolvido no orgânico. E eu gosto de projetos atemporais. São projetos que são duradouros, que ficam, que não cansam. As linhas retas, elas me encantam. Eu gosto, eu acho que agrada a maioria das pessoas. A ideia de um projeto integrado pedia muito também das linhas, porque a gente tem, né, setores diferentes Sim. da casa em um só ambiente. Então, foi uma ideia. Além da coleção nova da Borogodó, a coleção da Breton, que me chamou super atenção. Os móveis são belíssimos, essas peças. Eles têm designs delicados, sofisticados e de linhas retas. O que eu acho legal de você trazer essa proposta nessa parte do estar com as linhas mais retas é mostrar que não é porque está super em alta a curva que a gente não pode trabalhar com as linhas, né? A linha reta, ela vai estar sempre aí. Né? E por que não? E olha que ambiente super inovador, super lindo, inclusive muito tecnológico. Eu achei muito legal porque você trouxe tecnologia em vários âmbitos, inclusive na área do banheiro eu achei fantástica a questão do vidro, né? Que ele tem uma parte que ele dá a privacidade, outra ou fica translúcido em relação à tecnologia. E isso também fala sobre a marca, né, da Casa Breton que você está representando, porque ela é sofisticação, mas ela também é muita tecnologia. Eu adoro, o que eu gosto também muito é a questão da versatilidade de móveis, né? A gente consegue trabalhar estilos completamente diferentes numa mesma indústria e isso é muito bacana. Eles têm um leque, né, diverso de produtos com características diferentes, muitas opções de tecidos, de cores, né, dos materiais. Realmente, a Breton foi até um presente, né, estar assinando a Casa Breton, porque eu não tive dificuldade nenhuma na hora de montar o layout, foi fácil. Muito fácil, até agradeço também, Gabriel. E é importante, você falou da questão da tecnologia. Eles trabalham muito com isso, buscam essa tecnologia através da aplicação dos tecidos, né, dos acabamentos. E nós, profissionais, a gente vive buscando isso, né? Sim. Como você disse, inovação. E a gente tem que estar aplicando a inovação a todo instante. E também a questão da durabilidade, né? Porque ninguém quer investir no mobiliário de alto padrão, de alta performance, que ele não dure. São investimentos... É o que eu falo para o cliente. Às vezes o cliente vira para mim e fala assim, mas tá na moda? Eu falo, olha, vamos esquecer um pouquinho a questão da moda. Lógico que nós precisamos estar antenados às novidades, né? Visitar essas feiras, elas são importantes, mas a gente precisa entender o que é a linguagem do atemporal, ele é super importante, e também entender a essência de cada família, porque quando existe a conexão, né? Quando a família ela se identifica com onde ela habita, vai fazer sentido, Indiferente. Não depende da questão da moda, né? Sempre vai fazer sentido. Então, eu acho que isso é muito importante também. E a tecnologia, cada vez mais, né, a gente vai entrando nesse universo tecnológico. E como cada família se comporta no ambiente, né? Porque isso é que vai
Verdade. determinar qual é o tecido adequado, né? Qual é a cor adequada. A gente tem um branco aqui, mas a gente tem uma casa cheia de criança, é inviável a gente ter um branco, por mais que a gente impermeabilize o estofado. E quando a gente fala de tecnologia, vem muito dos acabamentos, das tramas, né? De como é produzido, o que as pessoas não têm esse conhecimento, né? Nós profissionais temos esse conhecimento, porque visitamos as fábricas, visitamos as indústrias, pesquisamos, visitamos as feiras, as mostras, e tudo isso a gente tenta aplicar no projeto e trazer essa bagagem de conhecimento no projeto, fazendo com que o cliente entenda a importância de um produto diferente, o porquê que ele é diferente, né? O porquê que essa tecnologia, ela vale tão a pena o investimento, que é o que você estava falando aí. Então, assim, a Breton pensa bastante nisso, né? Quando a gente vai numa mostra, ou quando o nosso departamento de criação, que é liderado pelo Daniel Pergoraro, muito competente, você consegue observar uma linha de tendência dentro de uma amostra, como a Mostra de Milão. Mas é possível também, através da Breton, você mesclar um pouco esses estilos. Por exemplo, aqui a gente tem linhas retas, foi mais observado linhas curvas e orgânicas, mas o acabamento das peças, os pés dos sofás, das mesas, são todos mais delicados, mais finos, que também seguem uma tendência que foi observada em Milão, os tecidos. Então, assim, a Breton ela tem muito essa capacidade de mesclar estilos e atender todo tipo de cliente. Apesar de você observar uma tendência, cada atendimento de cada cliente é uma coisa particular. Ele tem preferências, ele tem escolhas por funcionalidade diferente. Então, assim, a gente na Breton, a gente trabalha para atender isso tudo. Inclusive na nossa fábrica, a gente investe bastante em tecnologia, novos métodos de fabricação, novos tipos de materiais a serem utilizados. E a gente consegue montar esse catálogo bem extenso. E me conta um pouquinho como é trabalhar com seu pai e sua mãe, hein, no dia a dia. Tem muito puxão de orelha. De vez em quando rola, de vez em quando rola. Mas assim, a gente tem uma sinergia muito boa, a gente se entende bem, a gente tem um raciocínio parecido e a gente consegue quem ter que é uma mais boa... duro? Ah, Acho que Jo tem cara de que é mais dura, Dona Jo é mais brava. que é mais brava. Até porque meu pai somos muito parecidos, então assim, a gente não tem muita Até divergência. esteticamente, né? Aparentemente, assim, é Maria. Mas a Dona Ju, quando ela fica nervosa, ela fica brava. Você está citando que é algo legal também. As linhas retas, elas vêm com uma modernidade, né, com a delicadeza nos acabamentos, né? Ela acaba sendo elas não são mais duras, né? Um pouco, isso, alguns cantos e traz uma nova tendência aí também nas linhas retas. Isso, nosso departamento de criação pensa bastante nisso, porque você tem diversos fatores que influenciam o que vai ser tendência ou não. Você tem fatores culturais, sociais, você tem fatores econômicos, como as pessoas se relacionam com o móvel, se aquele móvel gera algum sentimento nela. Você tem questões de globalização também, de miscigenação de culturas, introdução de elementos étnicos junto com tendências que são coisas regionais e que através da globalização elas se expandem. Então, assim, essa questão de analisar as tendências, de acompanhar as tendências, é um mundo bem complexo e precisa de um trabalho duro de você analisar o que seu cliente quer, o que seu cliente espera. Porque no final, a nossa prioridade é atender e satisfazer o cliente, né? Sim. Você sabe que tem uma peça que eu sou apaixonada, não é da linha da nova, apesar de eu amar, né, a nova, o Borogodó. O nome é maravilhoso, gente, eu acho fantástico. Mas o buffet Jobim de Giacomo, aquela peça, ela me encanta. Sabe que foi uma das peças que mais me encantou? E ela tem também essa questão, você vê que ele vem reto e nas extremidades ele tem um arredondado. E o que você vê da questão que você vê com a indústria tecnológica é que as portas, elas são em madeiras, mas elas são curvas, né? As das extremidades. E é super bonito, super elegante. E você, Bruno, me conta qual que é o seu preferido? Sua peça, assim, que você fala, nossa, essa eu me identifico. Inclusive, a mesa que está aqui no seu espaço, ela também é belíssima, não é? Belíssima. Né? Ela mistura a madeira com a pedra, essa mistura também de elementos naturais. E outra coisa que eu estou observando agora e que eu estou vendo aqui, que é algo que os clientes sempre me perguntam. Vamos falar sobre essa pauta, hein? O quê? Que é o seguinte. O quê? Ai, Nath, não pode misturar tipo de madeira? Eu falo, pode, madeira natural. E a gente vê ali na mesa de jantar as cadeiras com a madeira escura. A gente tem aqui a estante com a madeira escura. E aí a gente já tem a sua mesa com a madeira bem clarinha. E você mostra, né, isso de forma muito clara, que a gente pode sim misturar madeira, né? E ficou super elegante, super bonito.
É bom você falar sobre isso, porque é uma dúvida da maioria das pessoas, A né? maioria, tem que ser tudo a mesma madeira. Eu falo, não, até porque a madeira, por ela ser um elemento natural, ela não vai ter toda a mesma tonalidade, né? Às vezes uma mesma peça, você vê uma mescla da própria lâmina, né, dela. Eu sou suspeita em falar do uso de madeira, porque eu gosto muito, aprecio bastante. Gosto da gente ter essa possibilidade traz o acolhimento, de fazer... né? Com certeza, ela traz total acolhimento. E eu acho que pós esse momento de pandemia, que as Sim. pessoas, né, começaram a entender a necessidade de ter casa, de viver em casa, sentir os elementos naturais, que a gente já falou muito sobre isso, Sim. eles vieram assim a invadir totalmente o espaço interno, né? Então todo Sim. mundo busca paisagismo, busca elementos que remetam à água, buscam a madeira, né? Principalmente. Então a gente fazer essa combinação de forma muito delicada fica assim com o resultado perfeito. Com relação às peças da Breton, eu sou suspeita em falar uma peça específica, apesar que você lembrou uma peça aí que realmente ela é um charme, é um escândalo. Né? E você gravou totalmente as Mas sabe o que é? Porque especificações realmente técnicas é dela. a que eu mais gosto. Eu sou apaixonada por aquele buffet. Eu acho ele belíssimo, belíssimo, belíssimo. Ele tem uma elegância, Tem sabe? uma sofisticação, né? Ele realmente Ele é muito chique. elegante. Ele é elegante e ao mesmo tempo ele tem uma brincadeira ali, né? Ele tem esse movimento. Ele tem uns puxadores que são bem grandões, que eu acho lindo também, bem redondões. E fala por si, não precisa de mais nada, né? No espaço. Ele já compõe acontece. muito. Ele acontece, é a Ele palavra-chave. Gostei. Ele acontece. As peças, elas são muito diversas, então você tem todo tipo de mobiliário, né? Lá na Breton. Realmente, a Breton é rica em produtos, né? Do sofá curvo ao sofá de linhas retas, as namoradeiras, as cheves. Me conta um São pouquinho muitas mais, Bru, opções. a história aqui do seu espaço, né? Qual foi o que você quis trazer aqui? O que você pensou? Cada detalhe? Bom, todo mundo aqui parte inicialmente do tema, né? Corpo e morada, né? Sim. Você cuida da casa, cada cuida de você. Ok. Então, o meu ponto de partida, eu queria usar cores neutras. Então, o branco era a cor. Como a gente construiu as casas do zero aqui, que foi um grande desafio, né? Sim. Eu, você, outros colegas aqui. Então, eu queria ter algo com o branco. Partindo do corpo e morada, eu queria trazer ambientes que fossem integrados, para a gente poder remeter à questão de socializar, de receber amigos, de poder compartilhar momentos. Acho que foi o meu ponto-chave. E aí depois eu fui escolhendo as peças de acordo com os tons, com a harmonia do espaço. Eu não tenho essa facilidade, como alguns colegas têm, que quando a gente conversa eu acho assim incrível. A história, como Diná tem a história da borboleta, foi o ponto de partida para o ambiente dela. E todo um conceito desenhado em uma história. Eu não tenho, eu começo a arriscar e aí vou viajando. Mas era isso que eu ia trazer, justamente isso. A história, você falou, aqui eu projetei para mim. Então, eu acredito que seja aqui a casa de Bruna, né? Projetei pra mim, projetei Então pra você gosta de receber. Gosto de receber, gosto de ter amigos, gosto de bater Legal. papo, de conversar. Tá, Então, a sorte é feita, né? Que o pessoal vem aqui e fica bastante tempo aqui esparramado no Que sofá, bom! conversando, curtindo. A Tá ideia- sempre cheia aqui a casa. que bom, porque a ideia é essa. Eu gosto muito de fazer relacionamentos. Então, toda vez que eu penso em um espaço, eu penso em abranger o maior número de pessoas possíveis. Então, a gente Você fez a conseguir cozinha visualizar. funcional esse ano? Eu não fiz funcional. É um trabalho fazer cozinha funcional na Casa Cor. Menina, mas eu tô aqui pensando ano que que vem. Não, esse ano não, porque foi mais conceitual o meu espaço, né? E eu precisava que a bancada ela fosse inteira ali da pedra da parte do gourmet, pela questão do conceito. Mas ano que vem eu vou fazer, viu? Porque a gente tá fazendo cada programa bacana aqui. Tá fazendo, realmente. Eu não Uns não encontros fiz. super bacanas no espaço dos nossos colegas que são funcionais. Eu tô adorando. Mas foi muito legal a sua sacada do conceito do seu espaço, porque é um design super renomado, Aristeu Pires, e tem uma história espetacular, então você está de parabéns. Obrigada por ter proporcionado aqui para Casa Com um ambiente realmente diferente e que tem uma bagagem. Sim, Isso é legal. ele realmente tem, eu sou fã. Sim, voltando para a questão eu acho que era legal a gente falar também sobre essa expansão, né, que vem acontecendo com a Breton. Porque agora a Breton ela vai abrir uma filial em Dubai, cara. Isso, Uau, em outubro, hein? a gente vai fazer a inauguração da nossa nova loja da rede. E a expansão da Breton tem ocorrido de maneira exponencial, né?
Quando nós abrimos a Breton aqui em Salvador, nós éramos a segunda loja fora do estado de São Paulo. Sim. Hoje já são quase 20 e abrindo novas a cada ano. E agora, para coroar essa expansão, a gente vai abrir a nova loja em Dubai. A gente já tem uma no Panamá e a gente criou uma grande expectativa sobre essa abertura em Dubai. Você já conhece Dubai? Não, ainda não visitei. Também não, Bruno não conhece Dubai não. Conheço. Conhece? Conheço, tive a oportunidade de ir lá 2 vezes, é espetacular. A gente vai lá visitar a Breton, hein? Então vamos ver. Me Tomara, leva junto, tomara. Tô esperando esse convite, para Dubai. Vai ser fantástico, a gente está com uma expectativa bem alta e vai ficar incrível. E assim, um trabalho muito bem feito de toda a equipe de criação, de toda a equipe da direção lá de São Paulo, em analisar essas tendências, porque a Breton agora, com essa expansão internacional, ela tem que corresponder às expectativas dos clientes ao redor do mundo inteiro. Então, assim, mas vocês vão dar show, porque esse exatamente. é um produto de altíssima qualidade. A gente traz essa alma do brasileiro, do produto brasileiro, da matéria-prima brasileira, e é super bem recebido nos lugares onde a gente vem de fora do país. Você sabe que, às vezes, a gente passa a valorizar mais a gente quando a gente sai do Brasil. Exatamente. Quando eu na época da faculdade, eu morei um ano na Espanha, né? E quando eu dizia que era brasileira, fazia assim, nossa, brasileira, de onde? Eu falava baiana, Bahia, Salvador. Eles, Salvador, Bahia. E engraçado que uma vez tava iniciando um programa e sabe qual era o prêmio do programa? Tipo um reality, né? Um reality show. O prêmio, um viaje para el paraíso, Brasil. Uma viagem para o paraíso, Brasil. Então, assim, era a premiação do reality. E a gente muitas vezes não valoriza, tanto. mas lá fora, que bom, São né? doidos Precisamos pelo Brasil, adoram olhar os mais. brasileiros. Né? Acham que nós somos realmente assim, acolhedores, né? Calientes. Eles adoram. Realmente, você está falando uma coisa certa. A gente, às vezes, não valoriza tanto, que as pessoas valorizam muito mais. Sim. E todos os designers da Breton são brasileiros, toda a nossa eu matéria-prima e assim, é muito bem valorizado lá fora. E deixa eu te falar, a maior empresa de engenharia do mundo fica em Dubai, do Sheik lá, e os administradores que cuidam de todo o tour de arquitetos são brasileiros. Tá vendo aí? É um casal. Olha, pra você ver, né? O brasileiro se adapta bem em qualquer lugar, né? Se adapta bem a qualquer lugar e é super bem valorizado. Em relação à arquitetura, Bruna, lá em Dubai, o que lhe chamou a atenção? Assim, o que você fala assim, cara, isso aqui queria ter na minha casa, assim, ou que legal isso aqui, essa inovação. Teve algo assim? Eu acho que a cidade como um todo, né? É porque a cidade ela é muito tecnológica e ela está em construção. O que mais me chamou a atenção é o planejamento. Eles têm data de começar e data de terminar o país. Né? Eles têm todo o planejamento. Vamos ter um parque temático em tal ano e que vai durar X meses. Então, isso realmente me chamou a atenção. Eles têm um poder de criar e de produzir de uma forma muito rápida, o que é espetacular. E fora que a cidade ela é toda linda, apesar de ser uma cidade totalmente projetada, né? Sim. Ela é uma cidade... Brasília assim, também é uma cidade projetada, né? Brasília é uma cidade Muitas cidades projetadas, elas, depois que as pessoas elas entram, né, acaba trazendo essa questão da humanização, da alma na cidade, e ela acaba trazendo a sua identidade, né? Acho que que o ser humano... Não fica ele aquela tem esse coisa poder. artificial, ela acaba tomando corpo, né? Quando as pessoas veem... Corpo e morada. Corpo tá e vendo? morada. A morada, ela precisa do corpo e o corpo precisa da morada. Verdade, verdade. É um Vamos show de desassociar, né? tecnologia lá. Isso é... Eu acho que esse é o principal aspecto, né? Assim, eles valorizam muito o luxo e a tecnologia. Tecnologia. Então, essa integração está sendo cada vez mais vista nos designs dos móveis, mobiliário, essa integração com a inteligência artificial também, que tem crescido exponencialmente. Então, assim, quem não conseguir se adaptar e quem não conseguir se preparar para esse mercado não sobrevive lá e fica para trás, realmente. Isso é verdade. Você tem quanto tempo, Bruna, de escritório aqui em Salvador? Tenho 17 anos. Vou 17 fazer anos 18 de escritório, 12 anos de casa cor. Isso. Caramba! Eu vou fazer 18 aninhos de escritório. Com uma turma bacana, legal, que a gente tem que trabalhar bem em equipe, né? Sim. Porque sem equipe fica difícil lidar com tanta coisa. E você trabalha, eu vejo que seu ramo realmente é essa área de família, né? Residencial, que é o que você realmente gosta. Gosto. Eu tenho uma facilidade para poder entender muito mais do que ambientes comerciais.
Tenho mais dificuldade na hora de chegar a um projeto comercial, eu tenho que pensar muito. Com o ambiente residencial, eu acho que, como eu gosto muito desse relacionamento, então esse primeiro brief que a gente faz com o cliente, de bater papo e tudo, eu já consigo visualizar com muito mais facilidade a casa. E como é que o seu processo criativo, qual é, assim, o que você mais gosta, né, de todo esse processo? Porque cada um se identifica mais com uma parte, né, das etapas. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito da parte de criação, de layout, de definição do espaço, né? Eu como arquiteta, você é designer, então talvez seja um pouquinho diferente, né? Até tenho essa curiosidade de entender um pouquinho a mente do designer. Apesar da gente entrar, por eu trabalhar com design e com arquitetura de interiores, a gente entra muito, né? Mas eu sempre gostei muito de solucionar os espaços, muito nessa parte mais técnica, sabe? Eu fiz arquitetura também. Eu fiz artes plásticas primeiro, depois fui para arquitetura. E aí descobri que eu gostava dessa parte de interiores, de casa, de família, de realmente de criar inclusive espaços. Você se apresenta como designer, né? Porque eu gosto dessa mais parte área de interiores. E gosto de escolher tecidos, eu gosto muito da parte de acabamentos. Sim. Gosto de montar o layout, depois que eu monto o layout, eu deixo pro pessoal fazer a parte construtiva, a técnica, né, de montar todos os espaços. E gosto muito da questão de escolher. Isso é algo que eu sempre puxo pra mim. Não deixa essa parte de acabamento, eu quero definir. Quando ela chega lá na loja, a gente já deixa separado o bolinho, o café, porque a gente sabe que vai. Eu vou demorar, né? Não, eu gosto dessa questão das madeiras que você falou aqui, de como a gente vai ornar as madeiras, fazer essa composição, da pedra. Gosto de estudar esses acabamentos, sou apaixonada por pedra e gosto de entender, então vou lá pro meu marmorista, fico batendo papo, ele fica me passando os ensinamentos, Bruna, chegou isso, aquilo. Porque por mais que a gente estude todos os acabamentos, a gente não consegue ficar expert em cada acabamento, né? Cada um no seu quadrado. A gente liga pro nosso vidraceiro, liga pro marmorista, liga para a gente vai aprendendo até com a prática, né? No dia a dia, a gente trabalhando, vai aprendendo mais um pouquinho sobre aquele produto, mas de forma muito aprofundada, realmente, né? Tem que ter uma assessoria ali por trás do próprio fornecedor, que é muito importante. A gente acaba aprendendo mais, né? Cada novo projeto fala um aprendizado diário. Eu aprendo todo dia. Deixa eu te falar algo interessante. O ano passado eu fiz um projeto com estuques, né? Que é aqueles desenhos de gesso na parede. Totalmente clássico. Sim. Mas eu nunca tinha feito. Sim. E fiquei assim... Eu fiquei até curiosa para saber por que a cliente tinha me contratado. Porque eu não tenho apesar de eu trabalhar com arquitetura afetiva, né? E eu trazer muito essa questão da identidade do cliente, eu também acredito que a gente também precisa inserir um pouco do nosso estilo. Já eu não faço clássico. Se aparecer o cliente, eu falo, olha, essa linha é a única linha assim que eu... Porque realmente eu não sinto prazer em desenvolver um projeto clássico. Como tem alguns colegas nossos que fazem muito bem feito. Eu gostei de fazer, mas assim, foi um desafio enorme para mim. Porque eu tive que procurar, pesquisar, entender, ir atrás. Essa é até uma dúvida que eu tinha, perdão, Natália. Vocês como profissionais que têm ambiente na Casa Cor, vocês, de certa forma, ditam tendências e têm identidades próprias, já estão estabelecidas no mercado. Como é que funciona nessa hora de tentar inserir um elemento novo no projeto de vocês ou algo que não é tão apegado e linkado com as características de vocês? Como é que vocês elaboram essas ideias assim? Bom, é um desafio. É muito difícil. Para mim é difícil quando é algo como a gente acabou de falar aqui agora do clássico, porque era um material, por exemplo, que eu nunca tinha trabalhado. Mas eu topo o desafio, entendeu? Eu vou atrás, eu pesquiso e tudo. Eu, por exemplo, falando sobre essa questão do desafio, gosto muito de trabalhar com projetos de comerciais, né? Justamente pelo desafio. Porque eu sempre fui muito mais da parte do intelecto, de pesquisar, de entender o funcionamento de algo novo. Então, quando a gente trabalha com comercial, é mais uma pesquisa que a gente tem que desenvolver em cima daquele assunto. Então, eu vou fazer um restaurante, eu tenho que entender como é que funciona um restaurante, como é que funciona, né, toda a parte da cozinha. Então, se você vai para uma boate, eu fiz recentemente a mesma coisa, você tem que entender como é que funciona a boate, inclusive os bastidores, né? Eu adoro essa parte. Algo que eu teria muita dificuldade em fazer.
Quando chegar um ambiente comercial, a gente faz uma troca. A gente trabalha em parceria. Vai ser um prazer, eu vou adorar. É porque é sempre muito agradável estar com você, né? Obrigada, obrigada. Eu tenho dificuldade com esses projetos diferentes, mas eu encaro mais pela questão de entender, de querer sempre estar conhecendo um pouco mais. Agora, realmente, a maioria dos clientes, quando nos procura mais pelo perfil, né? Pelo perfil. Já vai lá, já investiga, já busca o estilo. Eu acho Muitas que é mais vezes assim. traz até a própria referência de algum projeto que a gente já trabalhou. Ah, esse projeto aqui que eu vi no seu Instagram, eu gostei muito disso aqui, eu me identifico muito com isso. Às vezes que é igual, né? O que a gente tenta fugir. Como eu trabalho com essa questão, eu não deixo, não. Eu também não deixo, não. Não pode deixar. Não pode deixar, Até não. Mas porque o cliente quer, né? O cliente, eu gostei desse quarto, quero esse quarto pra mim. Esse quarto aqui é daquele cliente. A gente vai tentar fazer alguma coisa Vamos parecida, fazer algo especial pra você. É. Tem que ser, né? Imagina a gente ficar repetindo, fazendo mais do mesmo todo dia. Ninguém aguenta. E a arquitetura, ela é extremamente complexa, né? Ela tem se desenvolvido bastante no Brasil nos últimos anos. Sim. A gente tem criado uma identidade, mas assim, as pessoas às vezes acham que a arquitetura é só ou o elemento visual ou o elemento do conforto, mas assim, tem vários fatores integrados, questões neurológicas, questões emocionais. E a gente também, por exemplo, uma pessoa especial, né, o pessoal do espectro autista, a gente tem que ter uma atenção especial voltada, tem que trabalhar com cores mais pastéis, nada muito vibrante, porque isso agita. Também a questão da iluminação, nada de luminária branca, que é algo, na verdade, que eu abomino para a residência. Eu acho que a lâmpada branca, ela excita, ela deixa você agitado. A gente quer estar em casa e se sentir acolhido, a gente quer se sentir bem, né, e relaxado. Então, por exemplo, quem é do espectro autista precisa realmente de uma área com iluminaçãozinha amarela, com a luz mais acolhedora, para que se sinta, né, acolhido ali. Então, esse olhar também voltado para esse público que, graças a Deus, né, está cada vez abrindo mais, né, para esse grupo. E isso eu acho muito importante. A gente tem que lembrar de incluir, né, incluir todos. De ter essa preocupação em todo o projeto, né? De pensar nisso, né? E de estudar para isso. Porque é algo também que as pessoas às vezes não têm tanto conhecimento. O quanto a gente tem que buscar entender toda essa questão, né? Técnica. Essa questão técnica influencia bastante nos projetos. Ela só percebe o resultado final. Ela entra, se sente bem no seu espaço, mas ela não consegue compreender exatamente quais foram os elementos que você utilizou para criar aquele bem-estar na pessoa. Exatamente. Esses estudos que a Natália está falando, né? A questão da iluminação correta, onde é que ela deve ser bem aplicada. As cores, por exemplo. Uma pessoa que ela é muito agitada, o ideal é que a gente traga cores mais que acalmam, né? Assim, o verde, o azul, o lilás, que são cores que elas trazem um efeito reverso a como é a própria energia da pessoa. Já quem é muito calmo, a gente pode trazer um laranja. Eu não falo vermelho, porque vermelho eu acho agitado demais. Eu gosto de roupa, eu não sou muito fã de vermelho em decoração, até porque o vermelho, por exemplo, dizem que é a cor, né, do amor, que é bem-vindo em quarto, mas a gente também tem que tomar cuidado, né? Se vai usar o vermelho no quarto, tem que botar em peças pontual, né? pontuais, para dar, né, aquela esquentada na relação. Mas em excesso, ele pode causar briga. E a gente não percebe, às vezes a gente está brigando, tá, né, um clima tenso, apenas pela questão das cores que estão inseridas naquele espaço, né? E às vezes até das texturas. Por exemplo, o que a gente precisa, o arquiteto precisa entender é que nem tudo que está em alta funciona para todo mundo. Eu já ouvi relatos opostos do mesmo produto. Logo quando a palhinha, ela entrou naquela... Viralizou, né? Viralizou. Palhinha viralizou. E eu tive um relato de uma cliente que ela disse: eu amo palhinha porque me lembra a casa da minha avó. E me lembra a minha avó. E eu tive outra cliente que falou: eu detesto palhinha porque lembra a casa da minha avó. Então, assim, o mesmo relato e sensações diferentes. Então, a gente também tem que ouvir o cliente, né, e fazer essa construção junto a ele, porque muitas vezes um elemento que ele traz uma memória afetiva negativa, ele faz com que o ambiente não fique bom por causa daquilo, porque a pessoa vai olhar para aquele produto, vai olhar para aquilo, e ele vai remeter a algo que não é bom da vida dele, né? Por alguma razão, ela não gosta de lembrar da casa da avó. Eu também não perguntei a razão. Já a outra ama. Tudo que remete à casa da minha avó, eu amo, até porque ela era o grande amor da minha vida, assim, né? Que Deus a tenha.
mas a gente precisa ouvir a família, né? A família que vai usar o espaço, que vai se inserir ali no ambiente. E como que você gosta, Bruna? Me conta mais um pouquinho dessa questão de compor o projeto. Você falou que você adora essa parte de especificação. Tem profissionais que eles preferem fazer isso sozinhos e depois apresentar ao cliente, né? Você faz isso dessa forma ou você constrói junto ao cliente já desde o primeiro momento? Não, eu gosto de fazer junto com o cliente. Eu também trabalho dessa forma. Quando são peças técnicas, por exemplo, iluminação técnica. Sim. Isso demora muito tempo, o cliente às vezes vai ficar um pouco exausto, então eu vou antes, faço uma pré-seleção, mas depois o projeto, eles resolvem, né? A loja própria resolve, e a gente olha só as luminárias decorativas. Mas eu gosto de escolher com o cliente, até pra gente poder saber se é de fato aquilo que ele tá querendo, porque a gente, pensou, tentou captar dele. E também para, às vezes, explicar a diferença das coisas. O que é bom, o que não é bom. Né? O porquê que a gente está escolhendo aquele tecido. Outra coisa que eu também acho importante, esse bate-papo ser junto do cliente, que às vezes eles escolhem... Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo uma vez. O cliente, depois ele me contando que ele falou, tem um bom gosto, vou escolher os revestimentos sozinhos. Foi escolher os revestimentos sozinhos. E era uma casa no interior, então eu não ia com frequência, eu só ia de acordo com a demanda, né? O pedido do cliente. Ele me ligou e disse para Natália, eu cometi um erro, eu pensei que eu tinha bom gosto, a casa tá horrorosa. Eu descobri que eu não tenho bom gosto. Quando eu cheguei lá, que eu vi os acabamentos no lugar, eu disse a ele, realmente você tem muito bom gosto. Todos os elementos, eles são muito bonitos isoladamente. Aqui não ficou bom porque você não estudou para fazer composição. Então você misturou elementos que não combinam entre ele. Agora vamos tentar dar uma melhorada, né? Porque resolver 100% depois do piso no lugar e não tem muito o que fazer. Mas eu consegui dar uma boa maquiada. E o cliente ele precisa entender isso. Não, em algumas situações, ele precisa ouvir o arquiteto e o designer, não é por uma questão de gosto, é por uma questão de compreender o que está fazendo, né? Nós estamos compondo isso. E muitas vezes a gente tem que explicar a ele, você precisa escolher entre esse e esse, porque eles juntos eles não dialogam, né? Então, por isso também que é importante estarmos juntos com o cliente durante todo esse processo. E porque quando a gente cria, a gente está com um projeto todo na cabeça. E quando o cliente ele vai e olha a peça, que a gente fala, não, mas aí você tem que lembrar que tem a outra peça. Ah, é verdade, eu não lembrava que essa peça era de tal cor, né? Ou era de tal acabamento. Então, tem tudo. Inclusive, é algo que eu acho um problema quando o consultor de loja quer dar opinião em composição. Porque eles não sabem, por exemplo, digamos que a gente chega lá para escolher a parte dos móveis. E o consultor da loja dos móveis, ele não sabe qual foi o piso que nós escolhemos, ele não sabe o acabamento do MDF que foi escolhido para marcenaria, ele não conhece o resto. Então, às vezes, ele dá opinião ali, pode acabar descaracterizando e convencendo o cliente de algo que não deveria acontecer, né? Assim, até algo tem a ver com a experiência de vocês também. Vocês já fizeram muitas coisas e sabem coisas e elementos que não combinam, que não vão dar certo juntos. Sim. Mas o cliente, por estar ali pela primeira vez, selecionando, escolhendo, ele não tem essa experiência de vocês ainda. Então, assim, vocês já sabem vários elementos diferentes que não vão funcionar, que não vão dar certo. Exato. Então, é importante passar essa experiência para o cliente, mas, assim, é uma mudança de cultura, né? Sim. A relação do cliente com o profissional de arquitetura e design de interiores é algo que tem evoluído bastante no Brasil. O profissional tem sido cada vez mais respeitado. Verdade. E é um processo. Eu acho que a gente está chegando onde a gente quer. Gente, foi maravilhoso esse bate-papo. Ah, que bom! Passou rápido. Passou rápido, né? Na verdade, eu e Bruninha já tá bem habituada, mas hoje mudamos um pouquinho de posição. Já gravamos várias vezes, um prazer. É que Bruna, a gente, né, pra quem não sabe, também é apresentadora, e o programa dela, inclusive, é também muito bacana. E é isso, eu agradeço vocês por terem aceitado o convite, foi super enriquecedor. Obrigada. Eu que agradeço, convido a todos a vir visitar a Casa Cor. Tá fantástico. A Casa Cor está fantástica esse ano, é a edição mais bonita que eu já presenciei aqui na Bahia. E a Breton está com vários ambientes aqui fantásticos também, sendo todos convidados. Até o dia 24 de setembro, de quarta a domingo. Isso aí. Isso aí. E é isso, hoje ficamos por aqui. E acompanhe a gente na plataforma do A Tarde Play para acompanhar não só esse episódio, mas todos os 24 episódios do A Tarde Talks Arc, que acontecerá todos aqui na Casa Cor Bahia.